Meu nome é Ricardo Santos e tenho 35 anos. Sou conhecido como Rosa de Ouro pelos meus mais íntimos, se é que me entende. Minha vida, desde criança, não foi fácil. Sempre me achei diferente. Não conseguia ter amigos quando mais novo. E o mais próximo que chegava disso era o bullying que eu sofria por ser magrelo como uma lombriga. A rede social é maravilhosa. E tudo começou quando pude encontrar meus tão amados amigos da escola. Foi numa tarde chuvosa. Eu não tinha encontrado o sentido da minha vida ainda. A televisão estava em fase de renovação, mas eu ainda tinha aquela de cubo, aos meus 23 anos. A imagem estava horrível, trêmula e chuviscando ao mesmo tempo. O computador amarelo pelo tempo, ocupando metade da mesa, contando com a torre, o teclado e o monitor, encostado ao canto da sala, chamou minha atenção. Foi então que me levantei e acessei pela primeira vez uma rede social que vinha sendo falada, chamada Orkut. Criei minha conta, depois de responder milhões de perguntas, e tive uma surpresa. Incrivelmente, na tela já apareceram vários pedidos de amizade, e muitos daqueles rostos me trouxeram lembranças horríveis. Resolvi aceitar todos os convites, mas não tinha nenhuma intenção com isso, apenas curiosidade de saber o que aconteceria a seguir. Recebi algumas mensagens, muito legais ao meu ver, mas uma delas fez meu coração bater na minha garganta e voltar. Era de um cara chamado Rafael, com PH. Era assim que o conhecíamos, pois na sala tinham 2 garotos com o nome de Rafael, mas o outro até que era legalzinho, e seu nome era com F. A mensagem pareceu fazer a tela do computador tremer. Ela apareceu como um bloco gigante que pareceu estourar a minha mente. Senti-me novamente debaixo daquele chuveiro frio, naquele inverno considerado o pior dos últimos 100 anos. Aqueles garotos me maltratando, falando que se eu saísse eles me matariam. Rafael era com certeza o mais maldoso deles, e na época ele parecia muito grande para um garoto de 14 anos. Não sei se ele realmente era, ou se era meu medo dele que o fazia parecer tão grande. Parece que aqueles olhos verdes da foto ativaram alguma coisa em meu cérebro, que sempre esteve ali. A mensagem dizia: "Oi, chorão, você por aqui? Pensei que nunca adotaria o Orkut." Eu chorava mesmo, mas era de ódio. Se eu pudesse, naquela época, esmagaria seu crânio com os meus próprios punhos. Não respondi naquele momento, e nem pensei em fazer nada, mas com o passar do tempo e as pessoas se encontrando, demorou um pouco menos de 6 meses para rolar uma festa de confraternização do colégio, das turmas de 1998. Foi no próprio ginásio do colégio que, vários anos depois, ainda tinha os rabiscos deixados por nós nas paredes. Fazia apenas 6 anos que eu havia deixado a escola, mas naquela época ainda me considerava um cara tímido. Quis ser elegante para encontrar todos, e então fui atrás da melhor roupa possível, para que todos se impressionassem. Mas não foi o que aconteceu. Todos os jovens estavam bem descolados, com seus jeans desbotados e rasgados. As garotas com os vestidos delineando seus corpos de 20 anos. Apenas eu tinha meu terno cinza com a gravata vermelha. Notei os olhares sobre mim, mas foi Janaína que se aproximou. Na época da escola, ela era uma menina legal, e pelo jeito se mantinha do mesmo jeito. Foi quando ele chegou, o demônio dos meus pesadelos, que as coisas ficaram ruins. Rafael com PH entrou pela porta, trajando uma jaqueta jeans, enquanto a música, Gol, do Mob, batia forte nas caixas. O olhar era o mesmo de sempre, de um idiota que está à espera de se mostrar para as garotas. Parecia que o universo queria aquilo, pois no meio de mais de 200 pessoas, ele viu diretamente os meus olhos. Seu sorriso se abriu para mim como de um demônio, e assim ele veio caminhando na minha direção. Seus pés não faziam barulho perante a música alta, mas pareciam 2 bigornas martelando o chão na minha direção. Ele se aproximou, olhou bem nos meus olhos e esticou a mão para um aperto. Estranhei aquilo de tal forma que demorei para retribuir. "Você não vai apertar a minha mão?" ele disse, levantando sobrancelhas.
Segurei sua mão, muito frágil aparentemente. Ainda parecia a mão de um adolescente. Rafael era um carinha magrelo, esquelético. Provavelmente parou de crescer naquele último ano que infernizou a minha vida. E aí, você encontrou mais alguém? Ele perguntou, colocando as mãos na cintura e revirando a cabeça. Não tive tempo de responder, até que Janaína se aproximou de nós, logo dando um abraço em Rafael com PH. Ela até levantou uma das pernas ao fazer aquilo. Eu estava chocado. Ficava apenas encarando Rafael, enquanto só os dois conversavam. Não conseguia acreditar que um dia tive medo daquela lombriga azeda. Pensei naquele momento. Mas eu o estava encarando muito. Tá gamadão em mim, é? Ele disse. Devo ter feito uma cara muito estranha ao susto que levei, pois ele descontraiu rindo e me deu um tapa no ombro. Estou brincando, complementou. Rafael com PH tinha se tornado um cara legal. Foi como uma bomba nuclear pensar naquilo. Por incrível que pareça, diverti-me naquela noite. Bebi um pouco, mas me comportei. Foram 4 horas de festa, em que vi muitos rostos conhecidos. No final da festa, estávamos em uma turma de 5. A música cessou e ficamos por um tempo conversando. Era meio da madrugada, quando saí pela porta em direção ao meu carro. O estacionamento estava completamente vazio, com o asfalto umedecido pela garoa fina que brilhava ao enfrentar a luz da lua. Tirei as chaves do bolso e abri a porta. Liguei o carro. Odeio ficar com o vidro aberto, ainda até hoje, me dá sensação de fobia. E assim eu abri naquele dia, como em todos os outros. Tirei a minha outra chave do bolso. Essa servia apenas para abrir a trava de aço que segurava o câmbio do carro ao volante. Era o mais próximo de um seguro que eu tinha. Era uma porcaria e eu sempre perdi alguns minutos tentando destravá-la. Não lembro de ter tomado um susto tão grande na minha vida. Ricardo! Ele falou na janela do carro, bem na minha orelha. Olhei, quase tendo uma parada cardíaca, e vi os olhos do Rafael com PH. Ele estava sorridente e iria começar a falar, se não recebesse o golpe na cabeça da minha trava de aço. Não sei o que me fez fazer aquilo naquele momento, mas foi maravilhoso. Ele caiu para trás. Abri a porta e percebi que a chuva tinha aumentado de densidade. Ele estava com as mãos na cabeça. Por que você fez isso? Ele gargarejou com a água que entrava na sua boca. Nada demais, eu respondi. Isso é só uma resposta àqueles banhos frios que você me obrigava a tomar. Você não precisa fazer isso, implorou. Mas eu nunca estive tão feliz como naquele momento. Eu preciso sim. Fui para cima dele e comecei a acertá-lo na cabeça com aquele pedaço de aço, até que seu crânio estivesse esmagado. O corpo ainda soltava espasmos, mesmo depois de morto a cada golpe. Não devo ter parado até atingir menos de 100 pancadas. O aço já tinha atravessado a carne, ossos. O cérebro já era um caldo amarelento, rosado. O metal já acertava o asfalto por diversas vezes, tendo espalhado toda aquela massa de carne. Levantei-me e me vi completamente banhado em sangue, com pedaços de carne por todo o meu corpo. Entrei em desespero. A bagunça estava enorme. Tinha voado pedaços por vários metros, em várias direções. Olhei ao meu redor e não vi uma pessoa que poderia ter sido testemunha daquilo. Tendo em vista que estávamos no fundo do estacionamento, que ficava atrás do ginásio. Era raro ter alguém durante o dia, imagina a noite. Busquei alguns produtos em casa e voltei com eles. Limpei tudo e terminei quase quando já estava amanhecendo. Eu era um imbecil naquela época, e tudo que eu podia fazer era torcer para não ter deixado nada. Ainda hoje, fazer amizade com valentões e ver seus olhos sangrarem depois é uma sensação sem igual. Enquanto não sou pego pela polícia, que parece fazer seu trabalho de forma incompetente, pois sempre estou a um passo na sua frente. Vou deixando pistas como essa, aqui e ali, para facilitar sua busca. Quem sabe, conhecendo a minha história, eles não consigam se aproximar mais de mim.